vídeo de hoje a gente vai falar de Black Mirror, finalmente! Vocês me pediram tanto aqui no canal, mas eu confesso que eu demorei porque vocês vão saber nesse vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Bem, pessoal, eu perguntei, fiz enquete aqui na comunidade, inclusive, ó, gente, fiquem de olho aí na comunidade do YouTube. Eu fiz enquete perguntando que estilo de vídeo que vocês queriam que eu falasse, se era da temporada inteira, se era dos episódios que eu mais gostei, porque, enfim, vocês decidiram que era análise da temporada inteira. Então vamos falar desses 6 episódios e no final eu vou fazer a ordem que eu gostei. Lembrando que isso é um gosto pessoal. Então vamos começar falando do primeiro episódio, que é o USS Callister, que é dirigido pelo Toby Haynes. Nesse episódio conta a história de Robert Daly, que ele é um programador e também cofundador de uma empresa de MMORPG. Só que ele tem um jeito meio assim retraído, ele é bem amargurado por não ter o reconhecimento que ele acha que ele deveria ter, afinal ele é um dos cofundadores, então é como se ele fosse tipo o gênio e o amigo dele é tipo o cara que conversa, é o cara desenvolto. E ele desconta essa frustração pegando o DNA dessas pessoas que já fizeram alguma coisa pra ele, pra fazer um protótipo de personagem no jogo que ele tem em casa offline. Porque no jogo ele é o cara fodão, ele é o comandante do USS Callister e ele também pune seus tripulantes quando eles não fazem o que ele pediu. Só que aí tudo muda quando a Nanette Cole entra para essa tripulação. A tecnologia são interfaces neurais que você coloca aqui e ele faz com que você tenha imersão no jogo. Apesar do episódio começar muito bem, eu acho que ele é um pouco longo para a proposta dele. Ele é esteticamente bonito, eu acho que as cores são muito bem trabalhadas, sem falar da homenagem, né, pro Star Trek também. E é bem legal que logo de início você tenha aquela imagem 4x3, que é o quadradinho, que justamente remete à série antiga. Eu gosto desse episódio porque eu acho que ele traz um pouco de verdade do que acontece de fato nesse mundo gamer e tudo mais, tipo das pessoas serem mais retraídas na vida real, das pessoas serem mais bullyingers no jogo, ou serem mais agressivas, ou serem as fodonas, dependendo se a pessoa joga muito bem, então ela é tipo o fodão, mas às vezes na vida real ela nem tem muitos amigos. Eu falo isso porque eu descontava muito a minha solidão nos jogos, né? Porque eu era muito tímida no colégio, mas nos jogos eu me achava boa, eu gostava de jogar com meu primo. Na época eu não jogava online, sem falar Ragnarok. Enfim, então eu acho que ele retrata bem esse mundo online também, apesar da tecnologia, né, deixada um pouco de lado nesse aspecto. Mas eu acho que é uma discussão legal, né, do que você realmente é. E também a discussão de quando você tá sozinho, será que você é uma pessoa ruim? Será que quando você tá sozinho você faz as coisas que você realmente gostaria de fazer? E isso pode ou não, dependendo, né, do que você faz, te tornar uma pessoa ruim. Então tem essa discussão que eu acho que é muito relevante para esse episódio. E a gente também vê a abertura para uma discussão de abuso de autoridade masculina, né, porque ele beija as meninas no final das missões, e eu acho que isso também tem a ver muito com o reflexo do que tá acontecendo lá em Hollywood. Mas infelizmente uma coisa que me incomodou demais nesse episódio é que ele peca justamente na sua tecnologia, porque é improvável que você consiga criar memórias a partir do DNA. Tudo bem você criar clones, mas não as memórias de tipo saber onde trabalha, saber onde mora, saber quem namora, essas coisas. E sem falar também, talvez pra quem não joga tenha passado despercebido, mas é impossível você mandar um invite offline. Eu acho que esse episódio ele teria soluções práticas muito mais prováveis de acontecer. Por exemplo, ia sair o update no Natal, aí de repente a Cole precisava ir para casa dele para finalizar, já que era uma urgência e tudo mais, e aí ela poderia descobrir toda essa questão do jogo offline. Mas a solução que eles criaram para o episódio me incomodou demais. Então eu acho que o episódio ele vem num ápice assim, principalmente pelo fanatismo do Star Trek, das homenagens e tudo mais. Você já gosta, sabe? Ele é bonito, então você tende a gostar. Mas quando você vê a resolução, eu acho que me perdeu ali, sabe? Então ele foi um episódio bem fraco pra mim, mas eu vi que muita gente gostou, inclusive teve gente que achou esse o melhor. Mas eu acho que esse meu vídeo ele vai ter uma opinião talvez um pouquinho controversa, porque o meu episódio favorito foi um dos que as pessoas
não gostaram tanto, mas vamos falando aqui no vídeo. O segundo episódio dessa temporada é o Archangel, que é dirigido pela Jodie Foster, que inclusive é a primeira mulher a fazer uma direção de Black Mirror, de todos os episódios, não só dessa temporada. Esse episódio conta a história de Mary, que é uma mãe solteira, e em certo momento do episódio ela acaba perdendo a sua filha de vista, porque ela estava no parque e a filha viu um gato e foi atrás do gato. E aí ela resolve experimentar uma tecnologia que ainda estava sendo testada, então era um teste gratuito em que você poderia ter a localização do seu filho. E além disso, você também consegue monitorar as emoções, se tá com adrenalina muito alta. Você também consegue inibir o que você não quer que seu filho veja. Por exemplo, se estiver passando um filme violento na TV, você pode inibir que ele veja essas cenas violentas. A tecnologia é um chip que você coloca na cabeça do filho. O foco principal desse episódio é justamente a superproteção dos pais, que a gente pode falar disso mesmo sem ter essa tecnologia, né? A gente vê muitos pais criando os filhos na bolha, enfim, não vou nem entrar nessa discussão aqui, mas eu acho que é interessante a forma que eles mostram em que essa tecnologia também pode ser prejudicial. Como a gente vê coisas ruins, porque assim, o mundo é cheio de coisas ruins, mas a gente vê essas coisas, tem uma necessidade da gente ver, seja para o nosso amadurecimento, seja para o nosso entendimento. Então, tem algumas cenas que mostram o que pode acontecer se você não vê, como por exemplo, a menina tinha medo do cachorro, que era bravo, então quando passava para ir para escola e tudo mais, ela ficava se escondendo, então a mãe inibiu dela ver esse cachorro, ela não conseguia nem ouvir o latido do cachorro. E eu acho que isso também é muito importante para a discussão da nossa privacidade, né? Por mais que seja o seu filho, ele é uma pessoa singular, ele tá crescendo, ele vai ter os momentos de privacidade dele, inclusive é a fase que você mais se descobre e tudo mais. Então eu acho que é uma boa discussão até pra gente entender a bebeilização, não sei, inventei um termo aqui, de você ver a vida dos outros, sabe? O próprio stories do Instagram, sabe? Você fica assistindo o que os outros estão fazendo. É lógico que cada um compartilha o que se sente à vontade. Tem gente que compartilha demais, tem gente que compartilha o basicão, inclusive me segue lá, aquelas, né, que faz merchan no meio. Mas ele traz essa discussão da curiosidade de ver o que a outra pessoa tá fazendo, ou se você pegou ela na mentira, o que de fato ela fez pra ter te enganado e tudo mais. Então eu acho que é legal esse lance da discussão. Mas tirando isso, o episódio é só isso. Eu não sei se é um lance, tipo, por eu não ter filho e talvez não seja importante pra mim nesse momento, mas isso tem um lance nas considerações gerais, mas todos os episódios de Black Mirror anteriores, eu acho que todos os episódios serviam pra todas as pessoas. Eu acho que ou foi um episódio muito nichado, mas eu não gostei, porque eu achei ele muito básico, e não é um básico assim de tipo, eu não achei que tem planos mirabolantes. Eu acho a história fraca, entendeu? Tem uma questão que é interessante de ser discutida e ela nem é tão discutida assim. E sem falar que esse episódio é super previsível, então ele já não tem surpresa, eu acho que ele não tem um desenvolvimento tão bom, então infelizmente é um dos mais fracos pra mim da temporada. Não tão fraco quanto o próximo episódio, Crocodile, que é dirigido pelo John Hillcoat. Logo no início do episódio a gente vê Mia ajudando seu amigo Rob a encobrir uma morte que foi acidental. Só que se passaram 15 anos, aí esse amigo volta e fala que quer confessar, porque a família ainda tá procurando e tudo mais. Só que nesse momento ela tem uma carreira a zelar, ela é muito famosa, então ela tem tudo a perder e nisso ela acaba matando ele. Só que enquanto tá ali acontecendo o negócio, acontece um acidente na rua de um caminhão de hot dog que atropelou um cara. Então a Shazia, que é da seguradora, ela começa a investigar isso pra saber se ele não tava na velocidade certa, até pra dar indenização lá pro cara. E aí que a gente conhece a tecnologia do episódio, que é um recolor. Ele é um dispositivo que permite com que veja as lembranças da pessoa. Então você coloca um pin na cabeça e a imagem do que você tá lembrando ali mostra na TV de tubo. Inclusive, ele foi uma TV de tubo por causa da inconsistência das imagens, porque não seria tão viável assim de explicar por que um iPhone tá falhando, né? E outras coisas externas também podem te ajudar a lembrar com mais clareza, como por exemplo o cheiro do local. Vamos supor, se você estivesse num bar bebendo
bebendo cerveja, você pode sentir o cheiro da cerveja e aguçar essa sua lembrança. Também uma música, de repente, que estava tocando. Então esse episódio te leva a pensar o quanto você iria longe para encobrir alguma coisa que você fez. A problemática desse episódio é que o desenvolvimento da história não convence, e eu acho que a mesma coisa com as atitudes da personagem, porque eu acho que esse problema seria facilmente resolvido. Não precisava disso tudo. Tipo, não me convenceu mesmo. E como eu gerei esse incômodo, pra mim, eu prestei muito mais atenção na desconexão do episódio do que na história em si. Vai ter um mini spoiler, eu vou deixar aqui piscando quando acabar. Se você não quiser ouvir, vai terminar de piscar quando terminar o spoiler. Então, valendo! Essa desconexão pra mim causou porque durante o episódio ele te leva a crer que as lembranças elas são ativadas e que você até consegue manipular essa lembrança por causa da pergunta, por causa do cheiro, por causa da música. Então eu fiquei me perguntando como que o trama todo se resolveu por um hamster. Tipo, o hamster consegue entender o que a gente tá perguntando? Ou eles só colocaram o pin e ele mostrou tudo? Porque... E aí, você vai lembrar várias memórias do hamster, entendeu? Como que você vai selecionar isso? Isso ficou muito mal explicado para a conclusão do episódio. O episódio é esteticamente bonito, a parte técnica é muito boa, eu achei que o local é muito bonito, mas infelizmente para mim ele pecou em tudo do desenvolvimento, então não me convenceu. O quarto episódio é Hang the DJ e a direção é por Tim Van Patten. O Frank e a Amy, eles se encontram pela primeira vez a partir de um sistema que é criado para você encontrar seu par ideal. Nesse episódio a gente vê a tecnologia que é assistente, que parece uma caixinha Bluetooth, mas é como ela se fosse a Siri, como se fosse um mini iPad em que te mostra as informações do local que você vai, qual a cabana que você vai. Além disso, ele a partir disso acaba traçando o seu perfil, né? Então, por exemplo, você fica ali com uma pessoa um tempo, aí tem coisas que te incomodam, aí ele traça se outra pessoa tem esse tipo de coisa até achar seu par ideal. Enfim, é um algoritmo bizarro, muito louco que eles criaram lá. Também mostra o tempo que o relacionamento vai durar. Só que o pior de tudo é que você não pode sair, você tem que ficar com a pessoa até o final do relacionamento. Inclusive, isso é uma pergunta que eu fiquei me fazendo: se rola uma traição, o que acontece? Certo que todo mundo ali tá com o mesmo propósito de achar o par ideal, então você teoricamente não trairia seu par ideal. Mas eu realmente fiquei curiosa e tinha uma oportunidade que dava pra mostrar como que funcionaria esse lance de você trair o seu par. O legal desse episódio é que a gente acaba descobrindo as coisas junto com os protagonistas, porque desde o início eles falam: é a primeira vez, nossa, vamos ver o nosso tempo aqui. E, tipo, imagina que muito louco, né? Você conseguir ver o tempo que você vai ficar com aquela pessoa. É lógico que esse episódio acaba fazendo uma alusão aos aplicativos de relacionamento que existem hoje em dia. E aí fica o questionamento: será que é necessário passar por inúmeros relacionamentos até você achar essa pessoa ideal? Será que existe a pessoa ideal? E o mais importante, se você pudesse ver o tempo que você ia ficar com a pessoa que você tá agora, ou uma pessoa que você ficou, você olharia isso? Será que você ia agir de forma diferente se você visse que ia acabar amanhã, sabe? Com certeza as pessoas iam agir de forma diferente. Será que você ia motivar uma briga antes pra que acontecesse antes desse término, já que você sabe que não vai ficar com essa pessoa? Ou você acharia desperdício de tempo você ficar com uma pessoa, já que não é com ela que você vai ficar? E aí, o que você faria? Eu acho que esse episódio é um dos que você mais se questiona, assim, porque também ele é mais fácil de acontecer, porque meio que já acontece, né? E apesar dele ser um episódio mais simples, ele não é um simples igual eu falei do Archangel, né? Que é um simples sem conclusão. Esse daí é simples, ele funciona e tudo mais, mas tem uma coisa que me incomoda muito, é que as pessoas estão comparando ele com San Junipero, e não tem nada a ver as duas obras, é porque os dois falam de relacionamento. Então, se você for assistir pensando que vai ver um outro San Junipero, você pode se frustrar. Mas isso não significa que o episódio é ruim também não, o episódio é bem legal. O quinto episódio é o Metalhead, que é dirigido por David Slade. Nesse episódio conta a história de Bella, Tony e Clark, que estão atrás de uma caixa que iria aliviar algo pro Jack. A premissa é bem simples, a gente vê um mundo pós-apocalíptico, ele não te contextualiza de nada, então se você é o tipo de pessoa que vai ficar se perguntando o que aconteceu ou precisa de todas as respostas, talvez você não goste desse episódio. Mas eu acho que ele flui super bem nessa questão de, ok, aceita
que é isso aí que aconteceu. E a tecnologia é justamente aquela tecnologia que mais vai arruinar o ser humano do que de fato ajudar, que são os cachorros. Esses cachorros robóticos perseguem formas de vida, ou seja, animais, humanos, pra realmente acabar com a humanidade. E como que isso acontece? Eles jogam tipo uma mini bomba que voam estilhaços, e nesses estilhaços tem localizadores para eles acabarem de fato com a missão deles lá, ou seja, matar aquela forma de vida. E ele é um episódio todo em preto e branco, coisa que nunca aconteceu no Black Mirror. E onde que tá a genialidade disso? Justamente por ser preto e branco, o que que o preto e branco faz? Remete um lance antigo. Então ele traz justamente essa ideia do retrocesso, em que a humanidade, em vez de ter evoluído com a tecnologia, ela regrediu. Traz esse tom primitivo também, sendo que a conclusão do episódio é justamente captar esse algo humano dentro daquele apocalipse tecnológico. Esse episódio é maravilhoso, o cenário é maravilhoso, é cenário aberto, e mesmo que ele seja em preto e branco, cara, é muito bonito de se ver. Eu sei que esse episódio ele é um pouco atípico, porque ele é um pouco mais lento, ele não tem diálogo, ele te ganha na tensão e também nessa busca do que nos torna humano. Então ele é um episódio mais cabeçudão, ele nos traz as coisas mastigadinhas, e isso também torna com que ele seja mais aberto a interpretações. Vai ser da sua interpretação, pessoal, e eu acho isso muito legal. E o último episódio é o Black Museum, que é dirigido pelo Cole McCart. Nish para no posto de gasolina para carregar seu carro, e é então que ela vê o Black Museum. Rollo Raines, que é o dono do lugar, convida ela para conhecer. E aí a gente tem tipo um tour pelas tecnologias que já passaram por Black Mirror. Ele conta a história de alguns, e com certeza esse é o episódio mais complexo. Ele foi muito comparado com White Christmas, que é o especial de Natal, porque ele é daquele tipo que conta várias histórias e na conclusão elas se unem. A primeira tecnologia é um implante neurológico que faz com que a pessoa sinta o que a outra pessoa está sentindo. Então no episódio mostra um médico utilizando para ele conseguir entender o que o paciente está sofrendo, principalmente em situações em que precisa do diagnóstico rápido e tudo mais. Só que quando ele começa a usar mais para o seu uso pessoal, é quando as coisas começam a complicar. Então as coisas vão ficando mais intensas. A segunda tecnologia é uma transferência de consciência, porque a Carrie vai para a consciência do Jack depois dela sofrer um acidente, ela tá em coma, não tem previsão para retorno, e aí ela poderia, por exemplo, sentir o abraço do filho, acompanhar esse crescimento dele. Só que é lógico, né? Quando você faz a transferência da consciência, a pessoa morre de vez. Não tem como ela retornar do coma dela e retornar à consciência dela. Mas o problema realmente acontece quando o Jack decide continuar com a sua vida. A terceira tecnologia é um holograma de Clayton Lee, que ele é um homem condenado por ter assassinado uma jornalista. Inclusive, durante as duas primeiras partes do episódio, essa matéria de jornal passa assim de fundo, e as pessoas podem simular essa condenação dele na cadeira elétrica. Então ele acaba tomando vários choques, só que esse holograma, ele é composto da parte neurológica real do cara. Eu particularmente adoro curiosidades neurológicas, ver como é o comportamento dessa tecnologia, porque todas são tecnologias neurais, mas ao mesmo tempo que o episódio tem uma crescente muito legal com o conhecimento dessas histórias, eu acho que a queda é equivalente no desfecho. O desfecho pra mim foi tipo... ok, sabe? E apesar de ter algumas curiosidades nesse episódio, ele ser todo trabalhado em referências, por exemplo, tem um certo momento dessas histórias que ele acaba contando, a gente vê a tecnologia do Archangel, a gente vê as histórias desse assassinato acontecendo, tem também um aparelho de transformação do DNA do USS Callister, a gente vê o noticiário da banheira do Crocodile, então ele é todo trabalhado pra meio que unificar não só as histórias desse episódio, mas também com algumas tecnologias da temporada. O nome é justamente referência do Crime Museum, que existe lá em Londres, mas também ele é conhecido como Black Museum. Sem falar que também o nome da série Black Mirror, Black Museum, já que são tecnologias da Black Mirror. E isso é muito legal, muito legal. Sendo isso parte também do conceito do episódio, apesar dele não fazer parte do desenrolar da trama, né? É só uma curiosidade que complementa ali o episódio, você vê como ele é pensado em detalhes e tudo mais. E é então que a gente vem para as considerações gerais. Vocês podem ter observado
que em cada episódio teve algum ponto que eu não gostei. E é justamente porque eu sinto falta da Black Mirror antiga, porque eu tenho a sensação de que a gente assistia os episódios e se questionava mais, os episódios que eram mais pesados. Eu, às vezes, me sentia meio mal, sabe? E nesse episódio eu não tive essa sensação. Me pareceu muito que eles atenderam pedidos de fãs, que nem acontecia nas séries antigas, e isso é uma coisa muito ruim, porque ele tira a originalidade da série. Então, até mesmo Black Museum, que foi o melhor episódio, dito como o melhor episódio dessa temporada, pra mim foi um episódio que, assim, foi acima da média, mas de uma média muito baixa. Raros foram os episódios que eu, de fato, tive alguma perspectiva o que eu faria com a tecnologia, sem falar nos problemas facilmente resolvidos, que você resolveria com diálogo, como no caso do Crocodile. Eu achei desnecessário aquele episódio. Sem falar que eu acho que a gente chegou num momento que os mesmos recursos estão sendo repetitivos. Então quando a gente fala, tipo, compararam o White Christmas com Black Museum, é porque a gente tá vendo as mesmas coisas, as mesmas tecnologias. E será que é tão ilimitado assim? Porque eu acho que quando a gente trabalha com uma tecnologia, você tem aí o inimaginável, entendeu? Essa temporada não tem necessariamente um episódio muito ruim e tudo mais, mas também não tem um episódio genial, blowing mind, que acontecia antigamente. O ruim de ter muitas temporadas, apesar de Black Mirror ter poucos episódios, é justamente esse comparativo, principalmente numa proposta antológica, o que acabou tornando a temporada bem mediana. E é por isso que a nota aqui no canal é 6,5 de 10. Mas, como prometido, eu vou falar aqui meus episódios prediletos na ordem. Em sexto lugar, Crocodile. Acho que vocês perceberam que ia ser essa posição aqui pra ele pela minha crítica. Em quinto lugar, Archangel. Em quarto lugar, temos o SS Callister, polêmica. Em terceiro lugar, Black Museum. Em segundo, Hang the DJ. Em primeiro lugar, Metalhead. Eu falei que é um gosto peculiar aqui, é o meu gosto. Esse é o posicionamento dos episódios da temporada inteira. Mas deixa aqui nos comentários o seu ranking pessoal e me fala por quê. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que demorou, mas finalmente saiu porque, cara, foi bem difícil pra mim fazer análise dessa temporada de Black Mirror justamente porque eu não gostei tanto assim. Mas finalmente saiu. Então não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!